Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E hoje nós estamos começando um novo tema, um novo assunto, né? A nossa conversa hoje vai ser sobre eternidade. Mas antes de começar, eu queria que vocês fossem lá, se inscrevessem no nosso canal, compartilhassem o nosso vídeo e deixem o seu like lá, tá bom? Muito importante para nós. Então, no nosso canal tem já 3 séries. Se vocês quiserem olhar lá, entra no nosso canal, olha todo o nosso conteúdo, né? Vamos dizer assim. E hoje estamos começando, acho que a nossa 4ª série do nosso canal, que é a eternidade, certo? E para falar de eternidade, a gente precisa falar de tempo. E cada área de estudo, quer dizer, a religião, a ciência, a filosofia, a artes, né, etc, etc, tem a sua própria definição de tempo e suas próprias dúvidas também, né? Então não é muito fácil falar de tempo, falar de eternidade, não. Na filosofia, a eternidade é a inexistência de tempo, então é o infinito, é algo que não pode ser medido pelo tempo. Na religião, já se refere a uma vida sem fim, uma vida eterna, né? Alguns acreditam que o tempo começou 14 bilhões de anos atrás, quando ocorreu o Big Bang. A ciência busca tateando aqui e ali, mas ainda não tem respostas para esses assuntos, né? E existe uma variedade de teorias e postulados que inclusive se contradizem às vezes, né? Por exemplo, a mecânica clássica, a física natural, a física quântica, etc. Segundo o professor do Einstein, Hermann Minkowski, disse que o tempo e o espaço são inseparáveis. Então é alguém antes do próprio Einstein, né? Então, o tempo ele pode ser considerado a 4ª dimensão da realidade, usado para descrever eventos no espaço tridimensional. Então, você tem altura, profundidade, largura e tempo também. Mas a razão pela qual nós não podemos voltar no tempo, né, se a gente considera que o tempo faz parte das dimensões aqui, né? Então é a 4ª dimensão. Tá, dá pra entender. Mas por que a gente não pode voltar no tempo? Isso é um mistério. Então, outra explicação é que no mundo natural, isso aqui eu acho bem legal, né? Que o mundo natural, ele segue as 4 leis da termodinâmica. O que é a termodinâmica? É um sistema de troca de calores que se equilibram, né? Então, o que está mais quente passa para o que está menos quente e acaba se equilibrando, tá? E termo é de calor, né? Então, a segunda lei da termodinâmica é a entropia. O que a entropia diz? Ela afirma que dentro de um sistema isolado, o grau de desordem, caos, né, fica constante ou aumenta. Ou seja, se você deixa uma banana ali jogada ali no chão, vamos dizer, né? Então, vai ficar aquela banana jogada ali por um tempo, né? Fica igual, ou ela deteriora, mas ela não se conserva por tempos e tempos e tempos e nem volta a ser o que ela era antes, tá certo? Então, fica constante ou aumenta, ou seja, é igual a zero ou maior que zero. Então, para a gente ter uma ideia, vamos imaginar uma xícara que a gente exemplo joga. mais simples, né? A gente joga uma xícara aqui no chão agora, ela vai se quebrar em cacos, né? E então o estado dessa xícara, ela vai ficar constante daquele jeito. Constante quer dizer todo quebrado, estilhaçado, ou vai aumentar, né? Os caquinhos vão se quebrar em pedaços menores até se desfazer. Mas voltar a ser uma xícara de novo, isso não acontece, tá certo? E então a gente sabe que você nunca mais vai ver aquela xícara no estado dela normal de uma xícara. Ela vai ficar ali estilhaçada por muito tempo e vai depois aumentar o estado de caos dela, né? A entropia dela vai aumentar. O tempo simplesmente não pode fluir de forma diferente, tá? Tem que ir para frente e deteriorando a coisa, né? Porque isso diminuiria a entropia e, consequentemente, violaria essa segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Então, o universo ele não pode voltar ao estado anterior dele. Ele teve um começo e ele está indo, tá certo? E ele não pode voltar ao estado inicial dele.
E alguns, né, dizem que ele chegará, o universo chegará a um estado de desordem total, de entropia máxima, de caos máximo, né? E isso seria a morte térmica, né? Ou seja, vai esfriar tudo no universo. Quer dizer, seria o fim do Sol, no caso. De todos os elementos, né? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela não é outra coisa senão a morte e decomposição de tudo, né? É difícil a gente ver sobre essa lei da termodinâmica, né? E não relacionar com Gênesis 2,17, que diz: porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Porque quando o homem desobedeceu e pecou, o nosso universo todo começou um processo de morte, né? Se afastando do próprio Deus, se isolando das outras dimensões, e entrou num processo de morte mesmo. Então, desde o dia em que Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. A lei da entropia entrou em atividade, vamos dizer assim. Não afetando somente Adão e Eva, mas todo o universo criado, desde as maiores galáxias até a menor partícula. Ficamos presos no planeta morte. A morte trouxe dor e sofrimento. E aquele verso diz, né, que a natureza geme, né? Exato. Quer dizer, Romanos, a natureza está sentindo isso, né? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a decomposição é constante e a morte é inevitável. Mas conhecemos alguém que desafiou essa lei da termodinâmica. E esse alguém é Jesus. Ele morre e volta da morte. Ele volta a viver para nunca mais morrer. Porque nós tivemos outros que morreram e voltaram a viver. Né? O filho da viúva de Naum, Lázaro, eles voltaram a viver. Só que depois envelheceram e morreram de novo. Mas Jesus não. Jesus voltou da morte e nunca mais morreu. Seu corpo agora, o corpo de Jesus, é incorruptível. E assim será o nosso corpo e o corpo de todos aqueles que seguirem a Jesus, porque ele abriu um caminho, né, nas dimensões com a ressurreição dele. Então, todos aqueles que seguirem a Jesus terão o mesmo tipo de corpo que ele teve. Então, eu creio que talvez o tempo começou quando Adão e Eva pecaram, né? O tempo nesse sentido de decomposição, porque você pode ter o Sol e a Lua marcando dias e estações, mas isso isso não era necessariamente para que as coisas morressem, né? Se destruíssem, envelhecessem, né? Mas quando Adão e Eva pecaram, então sim, esse tempo começou a levar, né, tudo que existe a uma deterioração. Ok, então Adão e Eva pecou e talvez ali começou então esse tipo de deterioração, né? E essa dimensão nossa ficou isolada das outras, como a gente já falou em outros vídeos, né? Quando eles foram expulsos do paraíso. A evolução dos eventos, com sua consecutiva morte, ou a percepção de tempo, parece que entrou no mundo, entrou no cérebro, né, da gente, em nossa consciência. Então, talvez nós não somos experts para falar nesse assunto, né? Nós estamos aqui tentando, mas talvez a gente nasceu já, né? Os seres humanos já nascem com um dispositivo que percebe o tempo, sabe? E talvez nós temos alguma glândula no nosso corpo, eu não sei, que foi talvez passado, né, pelo DNA desde Adão e Eva lá. Então houve uma alteração no nosso corpo e a gente começou a perceber o tempo, perceber que estamos deteriorando, que estamos envelhecendo, etc. Mas aqueles que têm a esperança em Jesus sabem muito bem o que isso significa, né? Que toda essa morte, todo esse envelhecimento, tudo isso é temporário. Nós vamos receber um corpo incorruptível, que não vai morrer nunca mais, e nós temos a esperança da vida eterna. E o fato é, Sandra, que a gente não consegue, a humanidade, o ser humano não consegue se adaptar à morte, a um fim. A gente sempre sofre. Isso é interessante, nós vamos falar sobre isso também. A gente não consegue... Opa, então desculpa. Não, é bom a gente já falar, né? Porque assim, vamos pensar, desde Adão e Eva, né, o primeiro casal que vem, eles vêm morrendo. Mas por que ninguém se acostuma com isso? Por que a gente não se acostuma com a morte? Mesmo que a gente tenha informação, se existe alguma informação, a célula, a glândula, algo em nós,
A gente cresce sabendo que vai envelhecer. Logo nos primeiros anos de vida, a gente percebe que o nosso pai, a nossa mãe estão envelhecendo, vai ter um fim, e a gente não se acostuma, a gente não se adapta. Tem dentro de nós uma informação sobre a eternidade. Assim como a gente tem a percepção, né, do tempo passando, né, e é muito forte isso, inclusive agora nesses últimos 2 anos, a gente sente que o tempo está indo mais rápido, parece que acelerou alguma coisa, né? Os dias estão curtos. E eu acho que a ciência já está até pesquisando mesmo sobre isso, né? Já vimos alguns vídeos, algumas pesquisas, e realmente está acelerado, né? Está passando tudo muito rápido. Quando você olha, já foi o ano, e você fala assim, talvez é a percepção de alguém que já é muito maduro, né? Que já tem uma certa idade, aí percebe mais. Mas a gente vê jovens, a gente vê crianças achando isso também, né? O que para uma criança, nossa, uma semana, né, psicologicamente, assim, é um tempo imenso, mas hoje em dia não, né? Eles mesmos comentam como está indo tudo tão rápido, as semanas, meses e anos. Esse dia o Raul falou, né? Nossa, minha vida está passando tão rápido. Que nossa realmente vida, é a sensação que a gente tem, né? É verdade. Mas então, para não ficar muito longo esse vídeo, nós fizemos essa introdução e acho que no próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade para tentar entender o que a Bíblia diz sobre a eternidade. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta aí sobre esse assunto, tá bom? Ajuda a gente, coloca uma perguntinha aí, coloca um comentário. E se você tiver uma informação mais específica sobre o que a gente está falando, manda compartilha também com a gente. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.